Olá a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Arthur Furtado, eu sou professor de Língua Portuguesa e Literatura e vocês estão no canal Caligo, canal de literatura gótica. Nós estamos no nosso segundo vídeo sobre o Álvares de Azevedo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a chegada do Álvares de Azevedo a São Paulo. Lembrando que nós estamos fazendo essa série de vídeos, nós estamos em setembro de 2021. No mês agora nós completamos 190 anos do nascimento do Álvares de Azevedo. Ele nasceu no dia 12 de setembro de 1831 e também por conta do livro que eu tô lançando, ele está disponível na Amazon, O Poeta Maldito e a Rainha da Noite, cujo protagonista também é o Álvares de Azevedo. O Álvares de Azevedo, ele é nascido em São Paulo, né? Ele nasceu em São Paulo, na biblioteca do seu avô, o juiz Silveira da Mota. Porém, ele sempre teve uma relação complexa com a cidade, né? Ele vinha do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, onde ficava a corte, uma cidade no século XIX já muito vibrante, com bibliotecas, livrarias, um comércio bem desenvolvido, uma vida social muito vibrante, teatros, né? Então, o Rio de Janeiro era uma cidade já bem desenvolvida ali pela metade do século XIX, em comparação com São Paulo. São Paulo era ainda uma cidade pequena, com 20 mil habitantes. Então, para o Álvares de Azevedo, acostumado com os brilhos do Rio de Janeiro, São Paulo foi um pouco decepcionante. E ele sempre deixou isso claro nas suas cartas, nos seus comentários sempre sarcásticos, críticos, irônicos, que ele fazia sobre a cidade. Onde ele deixou muito registrado isso foi em uma das suas obras, que é Macário, né? Em Macário, você tem o personagem título, e em diálogos assim repletos de ironia com Satã, né? O personagem nada mais nada menos que Satã. Eles estão a caminho de uma cidade, não é falado o nome da cidade, mas fica claro que eles estão falando de São Paulo. O Macário pergunta, eu estou aqui com o livro, tá? Lendo um trecho para vocês. O Macário pergunta: falta-nos muito para chegar? E Satã responde: não, daqui a 5 minutos podemos estar à vista da cidade. Hás de vê-la desenhando no céu suas torres escuras e seus casebres tão pretos de noite como de dia, iluminada, mas sombria como uma essa de enterro. Tenho ânsia de lá chegar. É bonita? E o Satã bocejando. Ah, é divertida. Macário. Por acaso também há mulheres ali? E Satã. Mulheres, padres, soldados e estudantes. As mulheres são mulheres, os padres são soldados e os soldados são padres. Os estudantes são estudantes. Para falar mais claro, as mulheres são lascivas, os padres dissolutos, os soldados ébrios, os estudantes vadios. Isto salvo honrosas exceções. Por exemplo, de manhã em diante, tu. Aí o Macário fala: esta cidade deveria ter o teu nome, Satã. E ele responde: tenho de um santo. É quase o mesmo. Não é o hábito que faz o monge. Demais, essa terra é devassa como uma cidade, insípida como uma vila e pobre como uma aldeia. Se não estás reduzido a dar-te ao pagode, a suicidar-se de spleen ou a lumiar-te a rolo, não entres lá. É a monotonia do tédio, até as calçadas, que tem, Satã, são intransitáveis, parecem encastoadas as tais pedras. As calçadas do inferno são 1000 vezes melhores. Mas o pior da história é que as beatas e os cônegos, cada vez que saem, a cada topada, blasfemam tanto com o rosário na mão que já estou enjoado. Então é um retrato nada lisonjeiro de São Paulo, que aliás é uma cidade que eu amo, já morei em São Paulo durante 7 anos. E aí eles chegando em São Paulo, eles vão para a casa do Satã. E aí o Satã comenta: tem uma casa aqui na entrada da cidade, entrando à direita, defronte do cemitério.
né? E aí o criado, o pajem Satã, está preparando a ceia. Levanta-te sobre meus ombros. Não vês naquele palácio uma luz correr uma por uma as janelas? Sentiram a minha chegada. E o Macário: que ruínas são estas? É uma igreja esquecida? A lua se levanta ao longe nas montanhas, né? E aí, não mora ninguém ali? Eu tinha desejo de correr aquela solidão. E aí, então, os dois vão para essa casa. Essa casa, que pertenceria ao Satã, né, e que é mencionada pelos dois, pelo Macário e por Satã, é justa que ficava no começo da cidade de São Paulo, é a casa da Rua da Glória, da Chácara dos Ingleses, que vai ser uma das primeiras residências do Álvares de Azevedo na cidade. Então, o Álvares de Azevedo, com toda aquela sensibilidade que ele tem, vai morar numa casa no início, no comecinho ali na entrada da cidade de São Paulo. Essa casa ficava na Rua da Glória, também conhecida como Caminho do Mar, porque era o caminho que as pessoas tomavam para se dirigir ao litoral, e que ficava na Chácara dos Ingleses. Essa casa, ela havia sido construída pelo seu primeiro morador, que era o coronel Joe Redemaker, que era um coronel inglês que morava na cidade de São Paulo. Daí o nome Chácara dos Ingleses. É, Essa casa tem uma história bem interessante, que era também conhecida como Casarão da Rua da Glória, ou Casarão da Chácara dos Ingleses. Ela ficava numa colina e, além do coronel John Redemaker, ela pertenceu também ao coronel João de Castro Canto e Melo, que nada mais era do que o pai da Marquesa de Santos, né? Inclusive, o Dom Pedro I teria frequentado essa casa algumas vezes para se encontrar com a sua amante. Além desses dois proprietários, ela foi também é, a sede de um hospital, da Santa Casa de Misericórdia, e também do Asilo dos Expostos, né, onde ficava aquela roda dos enjeitados, né, quando alguém não podia cuidar do filho por algum motivo ou outro, e precisava deixar essa criança, abandonar a criança, né, para ser cuidada pelos religiosos, deixava ali na roda dos enjeitados naquele lugar também. Então, tem todo um passado histórico. Depois que a Santa Casa saiu de lá, ela acabou, esse casarão acabou se tornando República de Estudantes, né? E aí é que vai parar lá o Álvares de Azevedo. E aí eu fico pensando, né, para uma sensibilidade tão à flor da pele como a do Álvares de Azevedo, uma imaginação muito fértil, o que foi morar nessa casa, né? Porque era um casarão em cima de uma colina, em volta da casa havia muitas ruínas, casas velhas, abandonadas. Em frente à casa ficava o primeiro cemitério da cidade, o cemitério dos Aflitos, e atrás do cemitério, à direita do casarão, dava para ver também o Morro da Forca, né, que era o local de São Paulo onde eram executados os criminosos, tanto criminosos quanto, por exemplo, escravos fugitivos. Eram enforcados nesse morro. O Cemitério dos Aflitos tem uma história muito interessante. Ele foi o primeiro cemitério da cidade de São Paulo, né? Antigamente, as pessoas de posse, elas eram enterradas na igreja ou nas adjacências da igreja, né? Quanto mais perto do altar, mais importante era a pessoa que havia sido enterrada, né? Então, as pessoas que tinham alguma posse, elas eram enterradas nas áreas da igreja, na igreja ou nas suas adjacências. E as pessoas sem posse, os escravos, as pessoas pobres, os indigentes, os criminosos, eram enterrados no único cemitério de São Paulo, que ficava justamente na Chácara dos Ingleses e era conhecido como Cemitério dos Aflitos.
Ele era um cemitério muito simples, não tinha lápides, eram só cruzes, né? Dentro desse cemitério tinha uma capela, que era conhecida como Capela dos Aflitos ou da Nossa Senhora dos Aflitos, né? Então, vocês imaginem o Álvares de Azevedo nesse cenário, né? De um casarão, toda uma história, né? Cercado por ruínas, de frente com um cemitério e com vista para o Morro da Forca, né? E o Álvares de Azevedo tinha o hábito de andar pelo cemitério, né, inclusive à noite, né, então era comum ele andar pelo cemitério, ele ficar ali, ele frequentava o lugar, né, tinha tudo a ver com a sensibilidade dele, nós vamos ver nos próximos vídeos. E também ali, segundo as lendas, que nós também vamos discutir nos próximos vídeos, teriam ocorrido cerimônias e festas da famosa Sociedade Epicureia. Então é ali que o Álvares de Azevedo vai morar primeiro, depois ele vai se mudar dali e vai morar em outros endereços de São Paulo também. Fechando, já caminhando para o final do vídeo, uma coisa que eu acho interessante nós refletirmos sobre o que sobrou de tudo isso. Então, nós tínhamos toda essa região riquíssima de história e referências, né? Tanto para a cultura brasileira, né? O casarão onde morou a Marquesa de Santos, onde morou o Álvares de Azevedo, que é um dos nossos maiores escritores, tanto pelo cemitério, né? Que era frequentado pelo Álvares de Azevedo e que foi o destino de muitos indigentes, de muitos pobres, de muitos escravos, né? Então, tem toda uma história importante para a cidade de São Paulo e para o Brasil. O que sobrou de tudo isso? Quase nada. Só sobrou a Capela dos Aflitos ou da Nossa Senhora dos Aflitos, que fica hoje ali no bairro da Liberdade. Todo o resto desapareceu. Se passou por cima de tudo, se derrubou tudo e depois se construiu ali o bairro da Liberdade, né? Então é uma pena que não se tenha pensado em preservar essa parcela tão importante da história de São Paulo e do Brasil e fala um pouco também do pouco valor que nós damos para o nosso patrimônio histórico e cultural, né? Tão vilipendiado no Brasil. Então, nós vamos parar o vídeo por aqui. Já falamos um pouquinho, então, sobre essa visão que o Álvares de Azevedo tinha de São Paulo, sobre a chegada dele em São Paulo, sobre a primeira residência dele aqui, que tem tudo a ver com ele, né? E aí, no próximo vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de estudante, efetivamente, dele aqui em São Paulo. Muito obrigado a todos. Quem gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal para que nós possamos espalhar um pouquinho de cultura aqui pelo YouTube. Obrigado a todos e até breve.